Obrigado, boneca. Conceição deita no harém. Conceição de Itanhaém. Agora vejam um dos truques mais difíceis. Vejam que maravilha. Há pouco tempo eu fiz um vídeo a respeito dos melhores episódios de Chaves divididos por temporada, vendo quais são os melhores ano após ano. Foi bem divertido, foi legal fazer. Mas não tão divertido assim foi escolher os piores episódios por temporada. É justo, se eu fiz os melhores, tem que fazer dos piores, né? Ai, ai, por que eu invento de fazer essas coisas? Isso é porque é muito burro, não é? Mas vamos lá, tudo bem, tô preparado porque o vídeo também vai ser legal. Então pegue o porrete para destruir a pichorra. E a pichorra não é para quebrar minha cara, hein? E vem com a gente. No vídeo que a gente fez a respeito dos melhores episódios de cada temporada, eu fiquei analisando, pensando e tal, e falei, cara, 3 episódios por temporada é justo, porque senão vai ficar muita coisa boa de fora, e mesmo assim muita coisa boa ficou de fora mesmo. E aí eu falei, tá, então é justo a gente colocar 3 nos piores episódios também. Mas assistindo, vendo, eu falei, cara, tem temporada que não tem 3 episódios ruins pra falar, ou simplesmente só mais fracos. Às vezes não tem, não seria nem justo. E aí eu fiquei pensando, tá, eu vou ficar falando mal só por falar? Só porque tenho que falar mal? Não faz muito sentido, né? Então selecionei 2 episódios por temporada, pode ser? Você deveria ter vergonha! Relaxa que vai fazer sentido, você vai perceber isso ao longo do vídeo também. Tá tudo certo, só vem comigo porque agora a gente começa por 73, o primeiro ano de Chaves. Se eu fosse considerar as reprises de 72 que entraram em 73, facilmente incluiria aqui o Quem Semeia Moeda, que é bem fraquinho, convenhamos. Mas também não seria justo porque é um negócio tão embrionário, né? É até difícil competir, comparar, e a gente colocou que nos melhores episódios 72 estava desconsiderado, então vamos considerar aqui também. Se a gente for pegar só de 73 em diante, sem dúvida alguma, o primeiro que eu tenho que falar aqui é O Mistério dos Peixinhos. A cada dia amanhece um peixe a menos no aquário. E daí? Como e daí? Foi o seu gato mocorongo que comeu. Essa é a primeira versão daquele episódio famoso dos peixinhos dourados, sabe? Episódio de 79. Essa versão sim você deve ter assistido no SBT várias e várias vezes. Outro peixinho que o gato pulguento comeu! Sim. Tenho certeza de que foi o fulano. E essa versão de 79 eu acho legal, ela é divertida, tem boas piadas e tal. Agora, essa versão de 73, cara, eu acho dureza. Pra mim não vai. Eu diria que é um episódio estranho. Ele tem uma cor pesada, tem aquela aparência de material muito velho, uma cenografia muito pobre, o que é até comum de certa forma em 73, não falando de algo de 53 anos atrás, né? Tem que colocar isso na balança. Mas enfim, 2 coisas aqui me pegam. A primeira delas é que o Seu Madruga é o tipo de personagem que teria peixinhos. Não combina muito com o perfil dele. 79 combina super com a Chiquinha, uma criança, os peixinhos coloridos e tal. E segundo ponto principal, o Seu Madruga mataria um gato? Enfim, num só golpe, Chaves. Num só golpe. E assim, eu não tô problematizando, não, outros tempos, beleza, era o humor da época, é horrível ouvir esse gato gritando, é claro que o Seu Madruga não faz nada de verdade, né, nem mostra nada, é óbvio, é só uma piada, mas é algo que não combina com o personagem, isso que eu quero dizer, não combina com o perfil do Seu Madruga. E ainda em 73 a gente tem a escolinha da Chiquinha. Se eu tenho 5 maçãs e como uma, com quantas maçãs eu fico? Eu sei. Fala você, Kiko. Bom, qual é a mesma pergunta, professor? Na minha opinião, nem é um episódio ruim, nossa, que coisa péssima, não. Ele só é um pouco mais fraco. Ele acaba dando uma entediada, sabe? Um episódio que acontece pouca coisa. Acaba se tornando aquele tipo de episódio que ninguém se lembra, ninguém fala dele, é um tanto faz. Acho que esse é o ponto, ele só não faz falta, essa é a verdade. Agora, em 74, o programa já estava ficando mais consolidado, mais forte, mais personagens, mais cenários, mais situações.
E o primeiro que eu quero falar aqui é com quantos ovos se faz um bolo? Eu pulo pela janela? Sim. Mas com bolo e tudo? Claro, ora! Eu falei recentemente sobre esse episódio num vídeo analisando um dia que o Ramon Valdez faltou na gravação, um dia que não tivemos Seu Madruga, link tá na descrição para você conferir depois. Isso porque esse episódio também não é exatamente péssimo, não é isso. Ele tem momentos engraçados, ele só é esquisito, principalmente pelo Sr. Barriga assumindo um comportamento nada a ver com ele. Primeiro que ele entra na casa do Seu Madruga e lê um bilhete se confundindo todo. Aceita este bolo como um humilde obsequio de quem o ama em segredo. Não posso dizer porque é um segredo de minha mamãe. Por conta disso, ele acha que a Dona Florinda estava dando em cima dele. Obrigado, boneca. Ora, como se atreve? Eu já dei uma provadinha. Na boa, o Sr. Barriga, todo certinho, já tinha falado da esposa dele poucos episódios antes. É isso, é uma coisa só, tipo, não combina com o personagem. Assim como também rolou um negócio bem maluco no Festival da Burrice. E aqui eu sei que vai ter gente querendo me matar. Anda logo, menina! Ela parece mais que tá bebendo é cola em vez de café. Ele se tornou um episódio meio cult, sabe? Tem seus méritos por apresentar a escola e as crianças. Então sim, ele tem o seu mérito. É um episódio ousado, é um episódio diferente. Tem várias coisas que eu valorizo muito. Mas esse episódio me cansa pela estranheza dele. Eu não sei, ele não me desce. E olha que eu já assisti esse episódio 1 milhão de vezes. Eu já tentei gostar, porque ele tem tantas inovações que esse episódio já foi citado aqui em vários temas diferentes. E eu tentei, eu juro que eu tentei, mas a Elizabeth se contorcendo e tremendo e se debatendo o tempo inteiro. Eu tô ficando nervoso só de falar. Bem, vamos ver se vocês estudaram bem a lição de Ciências Naturais. Por isso eu digo que vamos começar por onde o senhor disse. Eu sei, profe, eu sei. Diga, Nhonho. Silêncio! Silêncio! Ainda não responderam a minha pergunta. Lagartixa com cãibra. E tudo ainda é bem esquisito na escola, então eu reconheço sim tudo de bom que ele tem e tal, mas eu mantenho. Pra mim, é um dos mais fracos da temporada, principalmente porque ele me incomoda. Indo agora para 75, que é uma temporada brilhante, uma temporada com tantos episódios incríveis que foi uma tarefa quase impossível escolher só 3 para colocar nos melhores. Também foi muito difícil escolher 2 piores, porque a temporada toda é muito boa. Mas para não falhar no jogo, eu vou selecionar Brincando de Bombeiros. O senhor na certa deixou ele assim, ó. E quem é que vai prestar atenção na posição do ferro se a luz estava acabando e voltando o tempo todo? Esse episódio chegou no Brasil primeiro pela coleção de DVDs, depois foi pro SBT em 2014 e mais pra frente passou no Multishow. Basicamente é uma história das crianças brincando de bombeiros, lógico, né, Renan? E ficam ligando e desligando a chave geral da vizinhança. E apesar de gerar sim umas situações e umas cenas muito engraçadas... O que foi, Kiko? Besta! É a sirene do carro dos bombeiros. Na minha opinião, é um episódio menos inspirado que os demais da temporada, assim como o Guerra é Guerra. Está zangado? Não, estou feliz como um chafariz. Ok, o Seu Madruga bravo com as crianças é sempre engraçado, todo nervosão, é aquele cara irritado que é hilário, né? A gente adora esse tipo de coisa. Ele com a carabina também, muito clássico. O que foi que deu? Ai, não, seu Madruga, por favor, não me mate, não. Mas quem foi que disse que... Mamãe! Mas eu não sei, de tudo que a gente teve naquele ano, esse é só menos bom. Que fique claro, nesse caso aqui, eu ainda acho esse episódio legal de assistir, dá pra curtir, mas no meio de uma temporada tão brilhante, ele não brilha tanto assim. E sem dúvida a melhor coisa desse episódio é o final, porque é inesperado e é lúdico e é um negócio muito criativo. Algum dia ele vai voltar, porque guerra é guerra! Indo agora para 76, também uma ótima temporada, nós tivemos uma regravação de uma história que, vou ser bem sincero, em nenhuma versão eu sou tão fã assim, o Bilhete de Loteria. Quanto custa o bilhete que não conseguiu vender?
É só fazer as contas, são 8 frações a 15 mangos cada um. Ele é praticamente um copia e cola da versão de 74, não tem nada muito diferente. Agora o senhor é um milionário, é dono de 1.200.000. E como eu disse, eu nunca me empolguei muito com nenhuma versão dessa história. Não é exatamente ruim, eu só acho uma história meio cansativa, acho uma premissa meio fraca. E uma coisa que sempre me incomodou é que tudo gira em torno do Seu Madruga supostamente tendo ganhado na loteria e tal, mas assim, é o Seu Madruga, você sabe o tempo todo que ele não ganhou na loteria. O desfecho é bom, é criativo, é muito coisa de Chaves, mas ainda assim, é o Seu Madruga. Algo teria que dar errado e você só espera para saber o que vai dar errado. E esse bilhete só vale pro sorteio de amanhã. E o próximo aqui, talvez eu vou me arrepender depois. Eu não coloquei ele tão confiante assim, mas você vai entender meu argumento. Vamos falar de Sem Pichorra Não Tem Festa, parte 1. E continue trabalhando, hein? E lembre-se de que sem pichorra não tem festa. Você pode até pensar, Renan, você tá ficando louco? Você colocou a primeira versão como um dos melhores episódios de 73, agora essa daqui é uma das piores. Como assim? O que está acontecendo? E eu entendo que pode soar esquisito, mas assim, eu acho que é uma história que funciona maravilhosamente bem para um episódio só. Agora em 76, dividiram em 2 partes. O episódio continua engraçado? Sim, muito. Tem muita coisa boa. Tem ótimos momentos, tem a Chiquinha no elenco dessa vez. Ainda assim, a gente não tem acesso à segunda parte, então é meio decepcionante assistir hoje e não ter um desfecho. A história fica meio arrastadona e não tem fim. Então, nesse caso, a culpa não é nem do episódio em si, mas sim da disponibilidade. Porque eu tenho certeza que a segunda parte deve ser muito legal e eu jamais falaria que a primeira é ruim, não é isso. Mas qual é o sentido de você parar para assistir esse episódio hoje, desse jeito? Eu acho que não tem muito, sabe? Você fica esperando a festa rolar e a festa simplesmente não vem. Então o episódio fica todo em cima da preparação, sei lá, para mim perde um pouco do sentido. E é claro que eu já vou aproveitar para lançar a palavra-chave, que é muito óbvia. Na sua opinião, quais são os episódios menos bons, os menos inspirados? Aqueles que você olha e fala, cara, amo Chaves, mas isso aqui não rola. Isso aqui também não. Conta aí, concorda comigo? Discorda de mim? Comenta aí. Mas uma coisa que todo mundo vai concordar é que na loja da vizinhança tem as melhores camisetas do seriado, tem só coisa bonita, bem bonita. E ó, tem Dia das Mães chegando, hein? Tem coisa boa pela frente. Eu acho que você deveria dar uma passadinha na loja pra curtir, hein? Ó o que tá disponível, ó aí na tela. Por tempo limitado. Agora chegamos na temporada de 77 e tem um episódio que logo de cara se destaca negativamente para mim, que é Estou morrendo de saudades da minha amiga, mas não muito. Conceição deita no harém. Conceição de Itanhaém. Em outras palavras, é um remake do Retorno da Chiquinha. Chiquinha! Tudo bem que mudaram um pouco para não ficar aquela coisa de morar com as tias, porque, é claro, ela não tinha saído do elenco nem nada, mas ao mesmo tempo falam que ela só ficou uma semana fora. Então já chega a carta, depois o Chaves fala que foi uma semana, ele não é exatamente ruim, só é dispensável. Não é aquela coisa de tipo, não precisava fazer? É isso. E outro que eu também coloquei nessa lista não tão honrosa assim é Amarelinhas e Balões. Vê se vai brincar pra lá, hã? Sim. Outro, hã? Também não acho que seja um episódio exatamente péssimo, como vários outros que eu tenho falado aqui. Ele não é um episódio que, nossa, vai te incomodar e tal. Não, ele só não é tão inspirado quanto os demais da temporada, só isso. E esse é um dos poucos dos anos 70 sem o Seu Madruga, então, na boa, ele faz falta. Mas ainda assim tem momentos engraçados, dá pra você curtir. Se eu fosse Dona Florinda, colocaria veneno em seu café. Se a senhora fosse Dona Florinda, eu tomaria esse café. E por falar nele, vamos para 78, quando é o próprio Seu Madruga que resolve fazer um show de ioiôs pra galera no meio da rua. Olha, hein? Vai, viram só que beleza? Aplausos, por favor. Vejam que maravilha. Vá lá. E convenhamos, a gente ama o personagem, a gente ama essa história, mas não convence.
Olha que eu não sabia. É outro remake pouco inspirado, dispensável e não cola. Acontecem coisas que não combinam com os personagens. Até mesmo a direção confusa, colocando o Seu Madruga no meio da roda, fica uma coisa escura. Tem um monte de rostos de figurantes num grande destaque. Eu não sei, esse é o ponto alto do episódio, assim como 74, e esse momento pra mim ele só é esquisito. E sinceramente, eu não sou a favor de ficar comparando com as outras versões e tal, mas aqui é inevitável. Acho que a gente tá falando de um dos episódios mais marcantes do seriado, não tem como desassociar completamente. E até mesmo a Dona Florinda fazendo esse tipo de cobrança, meio nada a ver. Todos devemos pagar todos os impostos. Eu sou consciente, não fanático. E outro episódio que eu gosto, mas não tanto assim, é o Vizinhança Bem Educada. É porque ele não disse isso para me irritar. Claro, Por quê? porque se quisesse irritar, chamava ela de bruxa. Talvez você não se lembre tão bem assim dele, mas tudo bem, eu tô aqui para te refrescar os miolos. Mas o senhor sabe por que eu dei um cascudo no Chaves? Sim, porque não tinha a mão, um recurso mais sólido. O senhor queria que eu batesse nele com um tijolo? Esse episódio para mim é um grande exemplo de uma história que é apenas cansativa. Tem pouco dinamismo, você consegue assistir, você consegue se divertir, você consegue dar risada sim, mas ele é um pouco arrastado na minha opinião. E você percebeu que tem muitos casos que eu falo, cara, no meio de uma temporada inteira, esse aqui me pega, esse aqui eu tenho argumentos para falar, não curto tanto, é um pouco mais fraco aqui e ali. Agora, o segundo caso, a gente olha e fala, não exatamente ruim, ele só é um pouco menos bom. Isso é bem comum, principalmente de 75 para frente. A coisa só muda em 79. E eu sei o que você tá pensando, você tá achando que eu vou falar do cachorrinho, né? Ó, lá vai o Renan falar do peludinho, coisa óbvia. Mas não vou não. O quê? Sabe por quê? Eu não gosto nem um pouco desse episódio, todo mundo já sabe, mas eu percebo que tem muita gente que tem uma certa memória afetiva. Tem gente que gosta, então ele é 8 ou 80. Então eu nunca vejo alguém falando, Renan, pra mim ele é um tanto faz, eu acho ele meio termo. Não, eu só vejo a galera falando, Renan, concordo, é horrível, é péssimo, eu não gosto, blá blá blá. E de outro lado tem uma galera falando, é um dos meus preferidos, é um dos que eu mais gostava quando era criança. E a galera fica irada comigo. Então ele divide muitas opiniões. Até porque temos exemplos de coisas que praticamente ninguém gosta, tipo na escola domingo. Que é o pior dia que passamos na escola, isso nós já sabemos. Na boa, não conheço uma pessoa que defenda esse episódio. Esse é o episódio mais arrastado de Chaves que eu conheço. Na minha opinião, é difícil assistir esse episódio inteiro. Se esse episódio tivesse 6, 8 minutos, ele seria perfeito. Colocar esse tipo de premissa em 20 e poucos minutos, aí pra mim que foi o tiro do pé. Agora, outro remake que pra mim não dá, que eu olho e falo, cara, por que fizeram isso? É o Chiclete ou o Paletó? Se me der chicletes, eu deixo você brincar um pouquinho. Não, agora não. Me dá um chiclete. Parece que o Chespirito pegou o mesmo roteiro que tinha dado muito certo lá atrás, só que tinha Kiko e Seu Madruga sendo muito importantes na história e falou, os dois não estão aqui mais, mas é só jogar as funções deles para outros personagens. Mas não, fica bagunçado. Precisava ter mais adaptação, além de trocar um chapéu por um paletó. Precisava de mais um pouco de mexer na coisa ou simplesmente não fazer esse remake. Porque fica muito nada a ver o professor Girafales lutando contra o Sr. Barriga. E sinceramente, fica parecendo até um episódio feito meio para preencher tabela, que talvez realmente tenha sido, pensando na loucura que foi a temporada de 79, e tem detalhes que fazem parecer um episódio gravado de qualquer jeito, sabe? Até o professor Girafales nem tirou os óculos para entrar em cena. É que o louco do Chaves fez um buraco no paletó do Seu Barriga. E era um paletó novo, mas você vai me pagar outro. E eu acho muito louco pensar como, apesar de ter episódios maravilhosos, temporadas quase perfeitas e como tudo funcionou muito bem,
A gente tem que ser sincero, analisar que certas coisas não funcionam tão bem assim, aqui e ali podia ser diferente, tem cenas que às vezes não são tão engraçadas, tem outras que são hilárias. E é pensando nas cenas mais hilárias que a gente fez esse vídeo aqui do lado. Eu sei, você tá querendo me xingar, você tá querendo falar que eu procuro defeito? Que nada, eu procuro coisa boa, se liga. Isso aqui vai te fazer gargalhar. A gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.